Olá, 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 meus queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Lembro vocês que essa é a nossa aula 2 da unidade 2 do módulo 2 da segunda etapa, primeiro semestre. A gente começou na aula passada falando sobre potenciação. E hoje a gente vai continuar essa conversa. Eu trouxe alguns exercícios e algumas atividades para fazermos juntos aqui. Material este que não está no material de vocês, é apenas de apoio. Eu trago para a gente conversar um pouquinho sobre as propriedades, lembrar alguns elementos e trabalhar um pouquinho com a potenciação, beleza? Então hoje a nossa aula é aula de exercícios. Então anotem o exercício aí no caderno de vocês, tentem fazer, dá uma conferida na minha resolução e a gente segue, beleza? Então a gente começa com a primeira atividade, olha só. Represente cada multiplicação por meio de uma potenciação. Lembro vocês que quando a gente está falando da potenciação, a gente está falando de uma multiplicação que acontece entre um número e ele mesmo, né? Eu estou aqui com uma multiplicação que vai repetir a mesma parcela, o mesmo valor ali sendo multiplicado diversas vezes. E para economizar tempo e conseguir representar isso de forma mais sucinta, a gente utiliza a potenciação. Então, olha só, a multiplicação que eu tenho aqui é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como eu vou representar isso aqui em forma de potenciação? A primeira coisa é determinar quem vai ser nossa base. Nossa base, ela vai ser o 2, porque é o número que está multiplicando diversas vezes. O 2 multiplica por ele mesmo diversas vezes, então a nossa base é o 2. E o nosso expoente? O nosso expoente, ele vai ser o número, a quantidade de vezes que esse 2 apareceu. Ele apareceu quantas vezes aqui ao todo? Ele apareceu 5 vezes, né? Então, o meu expoente vai ser 5. Bem, temos então que o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 pode ser representado como 2 elevado a 5. E aí os cálculos para esse 2 elevado a 5 fica na conta de vocês, tá bom? Façam aí, vejam qual é o resultado dessa continha. Vamos para o próximo, para a próxima multiplicação? Olha só, eu tenho uma multiplicação aqui acontecendo 5 vezes 5, 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 vezes 5. Eu tenho um produto enorme aqui acontecendo, 5 por ele mesmo, diversas vezes. Então, eu preciso representar isso utilizando a potenciação como ferramenta para se dar um resumo da conta, né? Para mostrar aí o que eu quero com essa conta. Eu quero multiplicar o 5 por ele mesmo. Quantas vezes? É isso que a potência vai dar para a gente. Eu percebo que eu preciso da base. Minha base vai ser quem? Minha base vai ser o 5. Por quê? Porque é o número que eu estou multiplicando por ele mesmo. E eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo quantas vezes, pessoal? Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes o 5 aparecendo aqui. O 5 apareceu 10 vezes, então meu expoente é 10, certo? 5 apareceu 10 vezes, o meu expoente é 10. Então, esse produto pode ser resumido como 5 elevado a 10. Vamos para o próximo? O próximo, eu tenho uma outra multiplicação. Aqui, quem vai ser a nossa base? Se a gente olhar, prestar atenção aí, eu estou multiplicando o 3 por ele mesmo, não estou? Então, o 3 vai ser a nossa base. Então, olha só, o 3 é a nossa base. Quem é o nosso expoente? A quantidade de vezes que o 3 apareceu. Ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 3 elevado a 7. Essa vai ser a potência que a gente utiliza para representar, certinho? Agora, calcule o resultado de cada potenciação. Olha só, eu tenho 4 elevado a 3, não tenho? Isso quer dizer que é o 4 vezes 4 vezes 4. Olha só que legal. O 4 é minha base e o 3 é meu expoente. O 4 é o número que eu estou multiplicando por ele mesmo e o 3 é a quantidade de vezes que esse número apareceu. Por isso, eu fico com 4 elevado a 3.
E aqui o processo de multiplicação, você faz como achar melhor. Eu vou fazer 4 vezes 4, 16 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Tá aí, então, o resultado da potenciação. 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado a 3, é igual a 64. 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é quem pra gente? É o 7 vezes o 7 vezes o 7. O 7 é a minha base, o 7 é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. E o 3 é o expoente, que é a quantidade de vezes que que o número aparece. Então, 7 aparece 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49 vezes 7, que vai ser igual a 343. Então, 7 ao cubo é igual a 343. Mais uma, 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 vai ser o 3 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3. É o 3 por ele mesmo, 5 vezes. Os 3 aparece 5 vezes. Isso vai ser quanto? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9 vezes 3. 9 vezes 9, 81 vezes 3, que vai ser 243. Então, 3 elevado a 5 é 243. Beleza? Agora, eu quero voltar um pouquinho naquelas propriedades que eu falei para vocês da potenciação, com alguns exemplos. Então, eu vou tentar trazer as propriedades e lembrar vocês um pouquinho delas. Olha só. Use as propriedades da potência e reduza as expressões a uma única potência. A gente não quer um resultado, a gente quer simplificar essa expressão. Eu quero reduzir isso aqui a uma única potência. Então, a gente começa com os 3 elevado a 7 elevado a 2. Eu estou falando de uma potência de potência, tá certo? É uma potência dentro de uma potência. E qual que é a propriedade que a gente vai utilizar aqui? O que que ela diz? Potência de potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar o quê? Eu vou ter que o 3 elevado a 7 elevado a 2 vai ser igual a 3 elevado a 7 vezes 2. 3 elevado a 7 vezes 2 vai ser 3 elevado a 21, não, gente, 14. 3 elevado a 14, tá certo? Eu preciso calcular o 3 elevado a 14? Não preciso. Por quê? Porque eu quero reduzir a uma única potência, tá certo? Então, o 3 elevado a 7 elevado a 2 se torna o 3 elevado a 14, tá bom? Beleza? Propriedade, potência de potência. Vamos para a próxima? Olha só. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 7, dividido por 3 elevado a 2 elevado a 3. Aqui a gente vai aplicar múltiplas propriedades, né? Percebam que a base é a mesma e as propriedades, a maioria delas, envolve a mesma base. Então, vou lá. No meu numerador, eu tenho 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 7, dividido por 3 elevado a 2 elevado a 3. No numerador, bases iguais, multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. No denominador, eu tenho a potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a 4 mais 7 vai ser 11. 3 elevado a 2 vezes 3 vai ser 6. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. 3 elevado a 11 menos 6, 3 elevado a 5. Está aí a representação utilizando a propriedade. Para encerrar, vamos mais uma? Só para encerrar a nossa aula, a gente tem o 7 elevado a 4 vezes 7 ao quadrado dividido por 7. Então, a gente tem o 7 elevado a 4 vezes 7 ao quadrado, dividido por 7. Olha só, produto de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. O produto vem primeiro aqui, né, na expressão,
Então, eu vou ter conserva a base e soma os expoentes, e vou repetir o 7. Então, eu vou ficar com 7 elevado a 6 dividido por 7, e divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui é o 1 para a gente, né? Então, eu vou ficar com 7 elevado a 5. Beleza? Pessoal, ficou claro para vocês as propriedadezinhas em prática aqui? Deu para dar um exemplo legal, né? Bem, por hoje é isso. Próxima aula, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as operações com números racionais, mais precisamente os números com vírgula, beleza? A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.